Agora a gente vai falar de um modelo de construção de moradias que tenha rapidez como uma das principais características. Vamos conversar agora, então, com o sócio e diretor da Center Steel, Roger Tim. Boa noite, Roger. Tudo bem? Boa noite, Orestes. Prazer falar contigo, falar com a audiência aí do Poder RS. Prazer é todo meu. Te convoquei aqui porque durante o primeiro bloco eu falei com a engenheira Nancy Walter, que é presidente do CREC no Rio Grande do Sul, e no final eu provoquei ela, viu, Roger, sobre estilos de construção, né, que os Estados Unidos, que os americanos, os canadenses usam muito, os japoneses também, que são estilos mais rápidos, mais céleres de se fazer casas e mais modernos. Eu disse para ela que a nossa construção civil está meio parada lá nos anos 60, nos anos 70. Isso é uma opinião, por exemplo, do empresário Roberto Justus, que também tem uma empresa, né, de steel frame. Então eu queria que tu falasse qual é a tecnologia, como é que ela funciona, como é que vocês trabalham. Bom, Orestes, nós somos na verdade, um grupo de empresas, tá? Nós temos uma distribuidora de materiais de construção a seco que envolve aí o drywall, os elementos de revestimento, e a Center Steel, que é a nossa empresa aqui, da onde eu falo, é um escritório de engenharia que fabrica as estruturas, ou seja, nós fazemos os dimensionamentos estruturais para esse modelo de obra, né? E a partir dali a gente fabrica as próprias estruturas de forma milimétrica e aí sim a gente consegue ainda mais criar agilidade na execução das obras. Nós estamos, aproveitando a tua pergunta, nós estamos localizados exatamente no 4º distrito, então nós somos afetados diretamente por essa tragédia. Nossa! Por uma sorte, nós salvamos os principais equipamentos da nossa empresa, que vocês estão podendo acompanhar aí no vídeo. E, enfim, voltamos a operar já fazem 2 semanas, de forma não 100%, né? Então, eu falo sempre que eu posso, e já falei com alguns secretários aí do Estado, a Center Steel está à disposição para colaborar com os departamentos devidos aí para que esse nosso tipo de construção seja efetivamente utilizado da melhor forma possível para ajudar essas pessoas que perderam as suas casas. E isso é extremamente triste e a gente tem visto isso, nem precisa andar muito longe aqui da nossa cidade, né? Canoas, Porto Alegre, arredores. Hoje eu estive lá na região de Montenegro. É bastante complicado e a gente sabe que o steel frame pode sim e vai ser um dos pilares aí para reerguer o nosso querido estado. Por quê? Porque ele é mais econômico e mais rápido de ser construído? O econômico é sempre discutível, né? Eu sempre digo isso, e quando nós formamos a empresa, Orestes, imagina, a Center Steel tem 15 anos. Ela está aqui em Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul, atuando há 15 anos. A distribuidora, que é a Drystore, ela está há 25 anos atuando na construção a seco, né? Mas a Center Steel, com esses 15 anos, imagina, nós imaginávamos que teríamos o espaço devido para as construções Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Só para citar alguns programas de governo, de casas populares, e nós nunca conseguimos entrar. E eu sempre cito o seguinte: o light steel frame, feito da forma correta, ele, além de toda a velocidade, que é tranquilamente 1/3 do tempo usado para uma construção convencional, tu vais conseguir fazer a tua obra em light steel frame, mas ela traz uma qualidade superior para o usuário, em termos de conforto térmico, em termos de conforto acústico e a vivência dentro da casa, aquela sensação de umidade, tudo aquilo, o steel frame ele consegue respirar melhor, ele consegue trabalhar melhor essas questões, além dessa questão velocidade. Então, como fazer uma compra em que tu tens uma casa de alvenaria ultrapassada, que mofa, que cria problemas naturais, patologias em reboco, trincas, fissuras, umidade,
por capilaridade, água que vem da fundação, contra um sistema construtivo que não tem essas características, ela não causa esse tipo de patologias convencionais dos sistemas construtivos, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: o custo-benefício de uma obra de light steel frame é muito, mas muito superior ao custo-benefício do que leva uma construção convencional, por todos esses fatores. Por que é tão pouco utilizada pelos nossos engenheiros? Algumas premissas. Nós estamos há algumas centenas de anos construindo com tijolo, né? E as pessoas são tradicionalistas. E é muito interessante, porque às vezes falam, o gaúcho é tradicionalista demais, e aí tu vai no interior de Goiás, o pessoal, não, mas aqui na minha região o pessoal é muito do convencional. A verdade é que as pessoas elas não têm as experiências ainda, né, com facilidade. Por que isso? Eu te diria hoje, Orestes, que o meu mercado é o de médio e alto padrão. O light steel frame ele se configurou num sistema para obras de médio mesmo, alto padrão e algumas obras comerciais. Então, repara, quais são as pessoas que, assim, para virar essa chave, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham para que caia no conceito popular de um sistema construtivo, o alto padrão não é uma referência. Poucas pessoas estão dentro dos condomínios de luxo, que veem, que percebem as obras, que percebem essas qualidades. Então, eu entendo que como, no primeiro momento, o entendimento do empreendedor, o entendimento das pessoas, que o material possa ter um custo um pouco superior e não avaliar como um todo, como isso que tu comentaste de uma obra mais rápida, de uma obra, né, como eu disse, com mais qualidade, e botar todos esses números na balança, e aí perceber que ela é, sim, uma obra que tem um custo-benefício melhor, até chegar nisso, nós teríamos que ter esses investimentos que, infelizmente, sempre se barrou, né, na ideia de que a alvenaria é mais, entre aspas, vamos falar assim, mais barata, né? Então, o empreendedor continua construindo. Talvez a dificuldade de encontrar os materiais apropriados em todos os lugares também. Existe uma limitação, os grandes centros todos têm placa de gesso, lã, mas alguns lugares, interior de estado, alguns lugares mais afastados, realmente pode ter uma dificuldade de encontrar os materiais. Isso tudo está caindo. Hoje, se tu pegares as grandes empresas dos materiais de construção a seco, elas só aumentam. É interessante que esse tipo de construção, o gráfico de crescimento dela é constante. Independente da crise econômica que esteja vivendo ou da aceleração econômica do país, nós vemos o nosso gráfico da construção a seco em geral, e o light steel frame está inserido nisso, sempre em constante crescimento. Acho que isso se deve muito à satisfação de quem escolhe, né, esse tipo de construção. Eu tenho alguns amigos, né, que seguiram para esse tipo, né, de solução e todos são muito satisfeitos. Infelizmente, o nosso tempo hoje está um pouquinho curto. A gente vai voltar, Roger, a falar muito mais sobre esse assunto, porque eu acho que ele precisa disso, né? De divulgação, que a gente fale mais, que a gente tenha aí outros modelos mais rápidos, mais eficientes e, inclusive, mais sustentáveis. Obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Eu que agradeço e estamos à disposição. Obrigado.